Você já se perguntou se as mudanças que estão acontecendo em sua vida são sinais de que Deus está agindo de forma poderosa? E se aqueles momentos de incerteza e transformação são, na verdade, parte de um plano maior? Muitas vezes, Deus está moldando nossos caminhos de maneiras que nem sempre percebemos de imediato. Será que você está atento aos sinais? Neste vídeo, vamos revelar os 15 sinais claros de que Deus está mudando sua vida para melhor. Assista o vídeo até o final, pois o 10º sinal é o mais crucial e importante. Número 1. Você enfrenta desafios que te forçam a crescer. Você já se perguntou por que as situações mais difíceis parecem surgir exatamente quando você pensa que está no controle? Justo quando parece que as coisas estão finalmente dando certo, vem aquele revés inesperado e, de repente, tudo parece desmoronar. Parece familiar? Esse é o momento em que muitos de nós questionam: por que isso está acontecendo comigo? Mas e se, ao invés de ser um castigo ou azar, fosse um sinal claro de que Deus está movendo as peças da sua vida, moldando você para algo muito maior? Pense em José. Ele foi traído, vendido, esquecido numa cela de prisão. Cada uma dessas fases parecia um retrocesso irreparável. Ele poderia facilmente ter desistido, jogado tudo para o alto e aceitado o fracasso como seu destino. Mas o que José não sabia, e o que talvez você também ainda não saiba, é que cada um desses momentos estava preparando-o para a posição que ele jamais imaginaria: o segundo no comando de todo o Egito. Assim como ele, os desafios que você enfrenta hoje podem ser o instrumento exato que Deus está usando para te forjar. A pergunta não é por que isso está acontecendo comigo, mas o que Deus está tentando me ensinar. Imagina que sua vida é como uma peça de cerâmica sendo moldada pelo oleiro. No início, o barro é disforme, áspero e sem estrutura. Para chegar a algo bonito e forte, ele precisa ser pressionado, moldado, girado com força e, por fim, colocado em um forno quente. Cada pressão, cada giro intenso é necessário para o resultado final. Quando a pressão está maior, quando o calor é insuportável, é justamente quando o oleiro está mais próximo, prestando atenção em cada detalhe da peça. E no fim das contas, essa pressão não destrói o barro, ela o fortalece. Os desafios que você enfrenta não são sinais de fracasso, mas de refinamento. A cada passo, você se aproxima de uma versão mais forte, mais preparada de si mesmo. Não pense que as coisas estão fora de controle. Talvez elas estejam mais controladas do que nunca. Deus não está apenas mudando sua vida, Ele está mudando você. E não existe crescimento verdadeiro sem resistência, sem a dor que leva à superação. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, sua fé, sua coragem e seu caráter são refinados pelos desafios que te forçam a ir além do que você achava possível. Então, se hoje você está em meio à tempestade, saiba que essa tempestade pode ser o vento que te levará para o destino que Deus já preparou para você. Não é o fim, é o começo. E como em toda mudança, é preciso primeiro desconstruir para construir algo muito melhor. E se, em vez de se perguntar por que eu, você começasse a perguntar o que vem depois disso? O desconforto de hoje pode ser a chave para as portas que você nem sabe que existem ainda. Número 2. Mudanças nos relacionamentos que parecem inevitáveis. Você já sentiu que, de repente, algumas pessoas começaram a se afastar de sua vida, sem motivo aparente? Talvez aqueles amigos com quem você costumava conversar todos os dias se tornaram distantes, ou aquele relacionamento que parecia sólido agora está frágil. E aí você se pega pensando: o que eu fiz de errado? Mas, e se o distanciamento de certas pessoas for, na verdade, um sinal de que Deus está ajustando seu círculo para algo maior? Lembre-se de Abraão e Ló. Eles eram família, companheiros de jornada, mas chegou um momento em que seus caminhos precisaram se separar. O que parecia uma divisão trágica foi, na verdade, uma separação necessária para que Abraão pudesse cumprir o chamado de Deus em sua vida. Às vezes, as conexões que temos, por mais fortes que sejam, podem nos impedir de ir para o próximo nível. Não porque sejam más, mas porque nem todos estão destinados a caminhar conosco até o fim da jornada. Deus, em sua sabedoria,
remove pessoas de nossas vidas que não estão alinhadas com o nosso propósito. Isso pode ser doloroso, mas é essencial. Quando você vê que certos relacionamentos começam a se dissipar, pode ser que Deus esteja te protegendo de algo que você não consegue enxergar agora. Assim como um navegador que precisa ajustar as velas para aproveitar o vento, Deus ajusta as pessoas ao seu redor para garantir que você chegue ao destino certo, no tempo certo. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes, quando essas pessoas saem, há uma sensação de vazio, de desconforto, mas logo em seguida surgem novas conexões. Pessoas que te edificam, te desafiam e te inspiram a crescer. Isso não acontece por acaso. Quando Deus fecha uma porta, Ele está se preparando para abrir outra que te levará para um novo nível de realização e propósito. E você só vai perceber isso com o tempo, quando olhar para trás e ver como essas mudanças nos relacionamentos foram fundamentais para o seu crescimento. Nem sempre o afastamento significa algo ruim. Pode ser que Deus esteja te isolando momentaneamente para te fortalecer. Ele te tira da dependência de outras pessoas para que você aprenda a depender mais dele. Quanto mais você se apoia em Deus, mais claro se torna o propósito das conexões que entram e saem da sua vida. É como se Ele estivesse podando galhos que não produzem mais fruto, para que novos ramos, cheios de vida, possam crescer. Então, quando os relacionamentos ao seu redor começarem a mudar, não se desespere. Essa é a maneira de Deus limpar o terreno para novas sementes, para que você floresça em lugares que antes você nem imaginava que poderia alcançar. Se pessoas estão saindo, outras que são essenciais para o seu futuro estão prestes a entrar. É a dinâmica da mudança divina. Número 3. Você sente uma paz inexplicável mesmo em meio à tempestade. Já passou por momentos em que tudo ao seu redor parecia estar desmoronando, mas, de alguma forma, você sentia uma paz tão profunda que até te surpreendia? Como pode, em meio a uma tempestade pessoal ou uma crise inesperada, você sentir que, no fundo, tudo vai ficar bem? Isso não é um acidente. Essa paz que vai além do entendimento humano é um dos sinais mais claros de que Deus está agindo em sua vida, guiando você, mesmo quando o caos parece dominar. Quando Pedro caminhou sobre as águas em direção a Jesus, a tempestade ao redor era feroz. O mar estava agitado, o vento soprava forte, mas enquanto ele mantinha os olhos fixos em Cristo, havia uma tranquilidade em seu espírito. Essa mesma paz está disponível para nós. Não importa quão intensas sejam as ondas que batem contra você, quando Deus está no controle, você sente que está seguro, mesmo quando tudo ao redor parece inseguro. Essa é a paz que vem de saber que, no fundo, você não está sozinho. Essa paz não depende de circunstâncias externas. Ela brota de uma confiança inabalável em algo maior. Muitos buscam essa sensação em situações que garantam estabilidade, um emprego seguro, uma conta bancária cheia, relacionamentos perfeitos. Mas a verdade é que quando Deus está no comando, Ele te ensina a viver acima dessas condições. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo em meio a eles, você está protegido e guiado. Pense na sua própria vida. Talvez você esteja passando por um momento de perda, de incerteza, ou um problema que não parece ter solução. A tendência humana é se desesperar. Mas, se você já experimentou essa paz em meio ao caos, sabe como ela te acalma de forma inexplicável. Essa paz é como um âncora em um mar agitado. Não importa o quanto as águas se movam, você permanece firme. Não é porque o problema vai embora instantaneamente, mas porque você sabe que Deus está conduzindo tudo para o bem, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Essa paz vem da entrega, de soltar o controle e confiar plenamente em Deus. Quanto mais você entrega, mais tranquilo se sente, porque você reconhece que não está nas suas mãos resolver tudo. É como Jesus disse: "A minha paz vos dou, não como o mundo a dá." A paz que o mundo oferece é passageira, frágil, facilmente quebrada. Mas a paz de Deus é duradoura. Ela permanece mesmo quando tudo mais se desfaz. E quando você a sente, é um dos sinais mais fortes de que Ele está no centro de cada movimento da sua vida. Se você está sentindo essa paz, em um momento em que racionalmente deveria estar ansioso ou com medo, reconheça: Deus está com você.
Ele está usando essa paz para te lembrar de que, mesmo que você não tenha todas as respostas agora, Ele já conhece o fim da história. As tempestades vão passar, mas essa paz, a paz que você encontra nele, vai permanecer. Número 4. Seus desejos e prioridades começam a mudar. Você já percebeu que, de repente, aquilo que antes te atraía intensamente agora parece vazio, sem sentido? Talvez aquele desejo por status, por bens materiais ou por reconhecimento social tenha perdido o brilho e uma nova fome, por algo mais profundo, começou a surgir dentro de você. Esse é um dos sinais mais nítidos de que Deus está transformando sua vida para melhor. Ele começa a realinhar seus desejos e prioridades, fazendo com que você queira aquilo que realmente importa, aquilo que está alinhado com o propósito maior que Ele tem para você. Quando olhamos para a história de Moisés, podemos ver esse mesmo padrão. Moisés foi criado no palácio de Faraó, rodeado de riqueza, poder e prestígio. Ele tinha tudo o que muitos de nós almejaríamos. No entanto, quando Deus começou a moldar seu coração, o conforto do palácio já não era mais suficiente. Algo maior o chamava, algo que transcendia sua posição privilegiada. Moisés foi levado a abdicar de toda a glória do Egito para seguir um propósito muito maior. O que mudou? Seu coração foi realinhado com os desejos de Deus, e assim, as prioridades de sua vida mudaram completamente. Quando Deus começa a mudar sua vida, seus desejos mundanos, por mais fortes que tenham sido, começam a perder força. Aquilo que te empolgava antes, como o reconhecimento, a busca por aprovação ou até os prazeres momentâneos, já não preenche como antes. Agora, você anseia por coisas mais profundas,